Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Outro dia, uma senhora me procurou, muito preocupada, por duas razões. Primeiro, porque o seu filho havia se suicidado. E ela estava muito preocupada o que estaria acontecendo com ele no plano espiritual. Em segundo lugar, é que ele era filho adotivo, único filho, e ela não tinha falado para ele que ele era filho adotivo. E agora, do lado de lá, certamente viria a saber disso, como é que ele estaria vendo-a como uma mãe que omitiu essa verdade para ele. Será que ele estava odiando-a por conta disso? E por isso ela estava muito conturbada emocionalmente. E nós começamos a conversar com ela no sentido de trazer subsídios para que ela se acalmasse, se orientasse, se consolasse diante daquela situação extremada. E a doutrina espírita veio exatamente com essa proposta, um consolador prometido por Jesus, no sentido de consolar a criatura. Mas não é consolar passando a mão na cabeça, não é nesse sentido. A doutrina espírita consola pelo entendimento. Quando a pessoa entende, passa a se posicionar de uma maneira correta diante da situação, então ela tem uma calmia, uma serenidade. E eu fui dizer para ela que realmente os espíritos, conforme a pergunta 237 do Livro dos Espíritos, eles têm uma percepção diferente da nossa aqui encarnados. Os espíritos, quando desencarnam, têm uma visão muito abrangente da vida. É como se nós estivéssemos aqui fechados dentro do centro e olhássemos o mundo por uma porta ou por uma janela. E quando saíssemos lá fora, sem nenhuma parede em volta, e olhássemos abrangentemente, é assim que os espíritos percebem as coisas do lado de lá. A percepção é muito mais alargada. E na 238, logo em seguida, o Kardec pergunta se o espírito tem noção de tudo, sabe de tudo, só porque desencarnou. Não. É de acordo com a condição espiritual de cada um. Os espíritos mais atrasados, mais ignorantes, embora eles tenham essa percepção mais alargada do que a nossa, exatamente pela liberdade dada pela desencarnação, eles também são profundamente limitados e vão ver a vida no ângulo mental que eles exibem. Então não vão saber de tudo. Na medida que o espírito vai evoluindo, certamente ele vai ter uma visão mais alargada. Não há dúvida. Na pergunta 240, o Kardec pergunta sobre a questão do tempo. Se o tempo do espírito é o mesmo do nosso, é o mesmo tempo que o nosso. E a gente sabe que não. A espiritualidade vê o tempo de uma maneira bem diferente. Aliás, o mundo espiritual vive num esquema atemporal. Não é como se fosse o nosso tempo. Tanto é que, às vezes, os espíritos olham a nossa existência como se fosse um piscar de olhos. Passa rapidamente é a nossa existência. 60, 70 anos é como se fosse um relâmpago. E séculos do lado de lá, eles não têm essa noção que nós temos de séculos do lado de cá. Às vezes, séculos do lado de lá é rapidinho, eles param ali e quando acordam estão numa outra fase, já passando 100 anos, 200 anos. A visão dos espíritos é muito diferente da nossa. E isso interfere, inclusive, conforme nós vamos colocar lá na frente, sobre a escolha das provas. Às vezes a gente acha a nossa vida, estou sofrendo já há muito tempo, estou sofrendo desde que eu nasci. Só que os espíritos, como vê isso aqui muito rapidinho, eles escolhem provas até muito difíceis.
sabendo que aquilo vai passar muito rápido. E a partir de então, eles vão poder cumprir aquela tarefa muito rapidamente, com menos sofrimento, em se tratando de um tempo que para eles é mais curto. Na 241, 242 para 243, o Kardec pergunta se os espíritos percebem o tempo do passado, do presente e do futuro, como nós vemos aqui. Não. Para eles, presente, passado e futuro é quase que uma coisa só. Na medida em que os espíritos vão evoluindo, eles têm noção do passado, do que vivenciaram, mais alargadamente. Quando são mais atrasados, ou quando isso não é possível, eles não têm, muitas das vezes, essa visão, essa percepção do que aconteceu com eles no passado. Às vezes se tem de uma encarnação, de duas, mas esta experiência bilenar não é possível ao espírito inferior. Na medida em que ele vai evoluindo, ele vai tendo noção mais distanciada da vida espiritual, ou seja, de encarnações remotíssimas, e encadeando tudo isso, vai fazer com que ele se programe para uma nova experiência reencarnatória. E de futuro, para saber o que vai acontecer, os espíritos inferiores não têm acesso ao futuro. Só os espíritos superiores têm entendimento desse futuro mais distante. O que vai acontecer? Eles percebem, é como se aquilo fizesse parte, como um arquiteto, por exemplo, constrói uma casa. Tipo assim, eu sei como essa casa vai ficar. Eu já projetei, eu já visualizei, a casa vai ficar assim. Nós que não somos arquitetos, como é que você consegue ver a casa? Não, eu já vi a casa pronta. Assim são os espíritos superiores, eles já sabem o que vai acontecer lá na frente. Aí o Kardec disse, mas sabem tudo que vai acontecer lá na frente? Não, tudo só a Deus é permitido saber. Eles têm um entendimento do que possa acontecer, assim até um pouco mais distante para frente, mas saber tudo só Deus. E mesmo porque muitas coisas que estariam para acontecer não acontecem. Eles percebem, sabem que vão acontecer e de repente não vai acontecer. Mas então os espíritos estão vendo coisas assim, estão alucinados? Não, eles até perceberam o que estaria para acontecer, mas às vezes muitas coisas mudam na trajetória do tempo. Né? Na 244, então, essa percepção de Deus, né? Muitas pessoas acham que a gente vai ver Deus, vai desencarnar e vai ver Deus. E o Kardec perguntou, exatamente nessa pergunta 244, nós vamos ver Deus? Sim, lógico que vai ver Deus. Mas quando? Aí é que é a problemática para a nossa análise. O Cristo disse isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados puros, porque eles verão a Deus. Só quando atingirmos a pureza da nossa alma, que nós vamos ver o Criador. Agora, daí não pode ter nenhuma mazela agregada à nossa alma. Orgulho, egoísmo, vaidade, maledicência. Então imaginem que vai demorar um pouco para a gente ver Deus. E na 244, A e B, ele pergunta, mas Deus fala diretamente conosco? Logicamente que não. Deus tem os intermediários. Os intermediários. São exatamente os espíritos superiores que regem a nossa vida. Muitas das vezes como anjos guardiões, espíritos que ficam no plano espiritual tratando da nossa reencarnação, espíritos que ficam agindo de uma maneira abrangente, envolvendo uma coletividade, uma família. Existe o chamado espírito de família, que via de regra fica responsável por uma família, além do anjo da guarda que é individual. E Deus interfere em nossa vida através desses espíritos. Então, nós não vamos tratar diretamente com Deus. Exatamente no caso da oração, por exemplo. A gente, quando ora a Deus, a gente deve orar a Deus? Sim, deve orar. Pedir para Ele. Outro dia eu conversava com uma amiga e ela falou assim, mas eu não faço oração. Você não faz? Não, eu não faço. Porque Deus sabe tudo que eu preciso, então eu não preciso orar.
Olha, essa pergunta o Kardec fez aos espíritos. Como é que fica essa questão da oração? Nós devemos orar? Sim, devemos orar. Principalmente quando há sinceridade na oração, ela é agradável a Deus. Pergunta 658 do Livro dos Espíritos. A oração é agradável a Deus, mas desde que ela seja sincera. Mas nós precisamos então orar a Deus, já que Ele sabe tudo? Precisa. Mesmo porque nós vamos orar a Deus, essa prece vai passar por alguns caminhos. Não vai chegar diretamente a Deus. Então, por exemplo, o nosso anjo da guarda é o nosso responsável. E ele sabe tudo da nossa vida? Não, não sabe. O anjo da guarda não. Ele sabe parte da nossa vida. Como nós pais não sabemos de tudo da vida dos nossos filhos. Então, às vezes o filho chega e pede para nós: pai, você faz isso para mim? Não, mas você está precisando disso? Ah, tá, faz tempo. Mas o pai nem sabia o que o filho estava precisando. Então é necessário que ele, filho, diga ao pai o que está precisando. Então a mesma coisa, o anjo da guarda, ele sabe tudo da nossa vida? Não sabe. Mas o anjo da guarda não sabe tudo da nossa vida? Não sabe. Então é fundamental que nós oremos, peçamos a ele aquilo que nós estamos precisando. Então é fundamental nós fazermos esse vínculo com esse anjo guardião. Na 245, o Kardec, preocupado com esta abrangência que existe no mundo espiritual, questionou sobre a visão dos espíritos. Os espíritos veem tudo? Sim, eles têm uma visão diferente da nossa. Nós, por exemplo, para vermos alguma coisa, é necessário que a luz reflita no objeto, para que a gente possa ver esta luz refletida no nosso olho, retratando a imagem do objeto. Então nós não conseguimos ver no escuro. Já é diferente dos espíritos, que veem no escuro, na luz, dentro d'água, onde quer que eles estejam. Porque os espíritos, eles trafegam numa materialidade diferente da nossa. Porque às vezes a gente pensa assim: ah, mas o espírito é imaterial. Ele vive no mundo imaterial. Sim, a materialidade do mundo espiritual é diferente da nossa. Mas existe também uma materialidade do lado de lá. E mais os espíritos conseguem vencer essas dificuldades que nós não conseguimos vencer. Como, por exemplo, passar através de uma janela, de uma porta que está fechada. Eles ultrapassam. Quando é permitido a eles, evidentemente. Nem todos podem fazer isso. A mesma coisa acontece em relação à visão. Eles veem de dia, veem de noite. E o Kardec perguntou, na 247, se os espíritos conseguem ver o que está acontecendo em dois hemisférios, Polo Norte e Polo Sul, ao mesmo tempo. E aí o benfeitor respondeu a ele que sim. Logicamente teria que ser um espírito mais dotado espiritualmente, porque o espírito translada na velocidade do pensamento. Então, quando ele pensa no Polo Norte, ele consegue estar lá. Quando ele pensa no Polo Sul, ele consegue estar lá. Então essa visão é praticamente ao mesmo tempo. Ele vai lá, vê, vem do lado de cá e vê também. Então, o espírito trafega na velocidade do tempo. É evidente que nem todos os espíritos conseguem fazer isso. Os espíritos superiores, sim, mas os espíritos inferiores, às vezes, não sabem nem voar. Tem que caminhar mesmo. A gente acha que ele vai desencarnar e vai chegar do lado de lá e já vai dar aquele voo rasante, não é? Não é bem assim. Nós vamos chegar do lado de lá e os espíritos vão nos pegar pela mão e vão nos conduzir. Muitas das vezes a gente não vai nem saber volitar, ou seja, sair do chão e fazer um voo como realmente os espíritos fazem. Os espíritos pegam na mão, vem cá, ofertam energia pessoal para que aquele espírito possa fazer até um voozinho um pouco mais alargado. E depois, na medida que ele vai evoluindo, ele consegue dominar essa situação e realmente deslocar-se na velocidade do pensamento. Mas até então, isso não é possível. Na 249, o Kardec pergunta sobre o som. Se os espíritos ouvem tudo. Sim, a audição dos espíritos é bem diferente da nossa, da mesma forma que a visão. Nós só ouvimos o que entra pelo ouvido. Se a gente colocar dois tampõezinhos no ouvido, nós já não ouvimos nada, não é?
Então é necessário que a gente mantenha os ouvidos abertos. Agora, os espíritos, eles percebem o som, é como se o som estivesse dentro deles. Eles ouvem aquele som, sem nenhuma dificuldade. Mas, às vezes, eles até podem selecionar. Tem coisas que eles não querem ouvir. Então, eles desligam lá, diante da vontade de um poder mental. Não, eu não quero ouvir isso. Eles ficam no lugar e não ouvem o som que eles não querem ouvir. Evidentemente, os espíritos mais dotados. Os espíritos inferiores, às vezes, numa situação complicada, no umbral ou nas trevas, ficam ouvindo sons que eles não querem ouvir, mas eles continuam ouvindo. E eles não conseguem desligar aquele mecanismo que faz com que eles ouçam aquele som. Os espíritos superiores podem fazer isso, mas os espíritos inferiores não. Então é muito importante que a gente procure se aparatar aqui, melhorar a nossa condição, para a gente estar ouvindo sons bons. Porque de repente, se a gente for lá para o umbral, tem um sonzinho meio maluquinho e não tem jeito de desligar o aparelhinho. Mas o Aguinaldo falou que daria para desligar lá embaixo o aparelhinho e não ouvir. Se eu não quero ouvir isso, não vai acontecer. O espírito vai continuar ouvindo aquilo, apesar de não querer. Só os espíritos superiores podem regular este som na vida deles. Na pergunta 253 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta sobre a questão da dor. Se a dor no mundo espiritual é igual à nossa. Logicamente que não. Porque a nossa dor aqui é física. É necessário um mecanismo neurológico para nós termos dor. E para isso, entra, mediando isso, o nosso arcabouço físico. Agora, como o espírito desencarnado não tem corpo, ele não tem essa dor física. Mas eles sofrem? Sim, sofrem. Dor. Mas você acabou de falar que o espírito não sofre dor, como é que o espírito tem dor? Sim, essa dor é uma dor mais como se fosse uma forma de sensação. A gente quando corta uma perna, porque a perna está necrosada, a gente continua sentindo dor na perna. Ou quando corta um dedo, porque ele está necrosado, a gente continua sentindo dor no dedo. Mas como sentindo dor no dedo, se você já cortou o dedo e tirou? Sim, mas continua, porque no perispírito está lá um mecanismo que não foi cortado. A gente corta o dedo físico, mas não corta o dedo perispiritual. Então a gente continua tendo uma sensação de dor naquele dedo. Assim é a dor do espírito na erraticidade, no plano espiritual. Ele sente a dor, mas é uma dor como se fosse uma sensação, é um desconforto. Por quê? Logicamente, o espírito não sente o fogo, nem o frio. O espírito pode colocar a mão no fogo que não vai queimar. E vai colocar a mão no gelo, o tempo que for preciso, não vai queimar a mão dele. Diferentemente de nós, se nós colocarmos a mão no fogo ou no gelo, vai queimar a nossa mão. Porque o gelo também queima. Mas quando ele está dizendo, eu estou sentindo o fogo me queimar. Lógico que não é essa sensação que nós temos, mas é uma sensação como se fosse algo que viesse no perispírito. Alguma coisa que fizesse com que ele relembrasse toda aquela sensação de que ele estaria na terra ainda com aquele corpo e sentisse aquele desconforto. Aí, para falar para minha amiga sobre o filho dela, que ela está muito preocupada sobre a questão do sofrimento do filho que tinha se matado, eu disse para ela o seguinte, embora a gente saiba que o suicídio é uma situação comprometedora, a gente não deve jamais praticar o suicídio, porque é uma lesão à criação divina. Dentro dos 10 mandamentos está lá o não matar, e quando nós nos matamos, nós nos comprometemos. Quando a pessoa está comprometida emocionalmente, principalmente em processos depressivos, existe um atenuante de causa. E a espiritualidade sempre tem o objetivo de assistir essas criaturas. Não pensem que o indivíduo se matou e está lá perdido, no vale de lágrimas, sofrendo. Um dia eu falei com o Bacério sobre isso, e ele falou assim, Aguinaldo, os espíritos até colocam isso de uma maneira mais contundente, que é para a gente não se matar mesmo, tá certo? E eles colocam que o suicídio é uma coisa muito complicada, que é para a gente nem pensar no suicídio, porque realmente é uma situação danosa. Mas imagine,
nós temos compaixão, nós, cheios de defeitos, de limitações, para com o suicida. Vocês acham que os espíritos superiores não vão ter compaixão para com eles? Lógico que vão ter, e muito mais do que nós. Então os espíritos vão atender essas criaturas. A irmã do Divaldo Pereira Franco se matou. Isso foi nos tempos idos de 1940. 1940, mais ou menos. 1939, me parece. 1939. Ela teve um problema sentimental, entrou num contubernio mental e acabou se matando. 1945, mais ou menos, o Divaldo estava lá com um processo mediúnico muito exacerbado e ele subiu no Mirante do Caim, lá em Salvador, para se matar. E nesse exato momento aparece a irmã para ele. E falou assim: Divaldo, não faça isso. Isso não resolve, pelo contrário, vai complicar a sua vida. Ou seja, 5 anos depois, estava a irmã já aparecendo para ele e atendendo-o naquela situação extremada. E essa mesma irmã dele foi levada à igreja católica à época para receber a bênção do sacerdote, já que ela havia desencarnado. E dentro da igreja tem umas coisas que ainda precisam rever, né? O sacerdote não aceitou aquela mulher, moça ainda, dentro da igreja, porque ela havia se matado. E eles não aceitam até hoje, quando a pessoa se suicida, dentro da igreja para dar ali a bênção. E a mãe do Divaldo disse assim: olha, então esse Deus de vocês é diferente do meu. Porque se esse Deus de vocês não permite que a minha filha entre na igreja para receber a bênção do sacerdote, eu que sou mãe, cheia de defeitos, eu já perdoei faz tempo, imagine esse Deus que não perdoa a minha filha e não permite que ela entre dentro da igreja. Então estou levando minha filha embora. E levou e não voltou mais. Então a gente fica às vezes pensando, né? Deus é misericordioso. A espiritualidade é extremamente compassiva. Então vai ajudar esses espíritos que se matam. Não precisamos ficar preocupados. Meu Deus, ele se matou agora, vai sofrer muito. Sim, talvez passe ali um tempo, refletindo, analisando sobre aquela atitude infeliz. Sim, mas a misericórdia divina sempre vai interceder. Agora, se a pessoa se mata por revolta, porque não acredita em Deus e não aceita a vida e coisa e tal, naquele clima, aí é mais complicado. E mesmo porque não precisa nem desencarnar pelo suicídio para sofrer as consequências, quando essa pessoa é revoltada de mal com a vida e que não aceita o Criador e faz uma série de impropérios. Não, nessa situação também não vai ser muito legal para o lado dele. Então, quando a pessoa tem bondade, aceita Deus, é apenas por uma questão de sofrimento. Porque quando a pessoa se mata, em processo depressivo, muitas das vezes ela não quer morrer, não quer se matar, ela quer fugir da problemática. É uma doença mental. E com isso, cria um atenuante e a espiritualidade vai interceder. Que a proposta dos espíritos não é que a gente sofra. Ah, agora você fez, você tem que sofrer. Não, pelo contrário, eles querem nos tratar. Para que nós passemos a nos reequilibrar. E venhamos deter em nossa trajetória a sanidade espiritual, ou seja, a sanidade mental. E eles vão investir. E muitas das vezes até a pessoa é atendida rapidamente, é orientada, esclarecida, e muitas das vezes reencarna logo em seguida, para que ele possa recomeçar a sua vida. Foi o que Jesus fez com Judas. Quando viu que Judas havia se matado, antes de ir embora, ele foi socorrer o amigo. E certamente fez com que o Judas tivesse uma assistência e fosse reencarnado e recomeçasse a trajetória dele. Então eu disse isso para a nossa amiga, para a tranquilidade dela. Em relação à adoção, que ela estava preocupada, mas então, se o espírito sabe tudo lá de lá, ele vai saber que ele não era adotivo? Sim, vai. E ele vai me perdoar? Sim, minha filha. Ninguém está preocupado se é filho adotivo ou deixa de ser filho adotivo quando desencarna. A problemática passa a ser outra totalmente diferente. Tanto é que quando a pessoa desencarna, já não tem mais esse apego às coisas materiais como nós temos aqui. Nós somos tão apegados à vida, e isso é um instinto que Deus coloca em nós. E é bom até que
nós tenhamos esse instinto de preservação da vida, porque senão todo mundo queria desencarnar logo para sair dessa vida complicada, né? Mas a gente quer viver e apega-se à vida. Mas quando a gente desencarna, a sensação de lá é tão diferente, é tão muito melhor do que essa, que o valor da vida fica diferente. E o apego às coisas materiais, às coisas que ficam, até mesmo a família, também é diferente. Certamente que nós não vamos agora desencarnar, esquecer tudo para trás e ir embora. Não é bem assim também. Lógico que nós continuamos afeiçoados à família, cultivamos os mesmos sentimentos, né? Nós temos assim, às vezes até um apego, mas à medida em que a gente desencarna, realmente os valores mudam. Nós não ficamos tão apegados àquelas coisas que eram motivo do nosso apego aqui como encarnados. E a gente deve ter um cuidado com a adoção. A gente deve adotar? Sim, a adoção é uma coisa maravilhosa. Nós devemos adotar sim os filhos. Mesmo porque os filhos vêm para nós na medida certa. Eles vêm para o local certo, para as pessoas certas. Deus não vai colocar o espírito e jogar, vai para lá. Onde cair está tudo certo. Não é assim. Então a gente adota. Tem muita gente que fica preocupada. Mas filho adotivo dá problema. Olha, se ele vem para a nossa mão, tem duas particularidades. Primeiro, porque Deus coloca, às vezes, aquele espírito complicado no nosso lar, para nós ajudarmos-lo, a fim de que ele progrida. Então, vai ser um filho que vai dar problema? Sim. Mas nós, que estamos do lado de cá, nós temos que entender que nós somos partícipes desta evolução do orbe, como da evolução dos espíritos, como da nossa própria evolução. E nós fazemos parte desse mecanismo divino de evolução, individual e holística. Então, quando nós nos propomos ajudar um espírito que vem à nossa casa, nós não temos que estar questionando, mas ele é filho adotivo, vai dar problema. E que garantia que nós temos também que um filho natural não vai dar problema? Às vezes um filho adotivo não dá problema, às vezes até um arrimo de família. Como outro dia, uma mãe de um colega meu, colega médico, a mãe dele foi ao meu consultório com uma filha adotiva. E falou assim, olha doutor, os meus 3 filhos não compõem um dedinho da mão dessa minha filha adotiva. Porque o que ela é para mim, junto os 3 não consegue nem chegar perto daquilo que ela é para mim. Então veja, também não podemos dizer que o filho adotivo traz problemas. Às vezes vem com problemas, já veio até nessa condição de filho adotivo por limitações, mas às vezes não. Às vezes são almas maravilhosas que vêm por outros caminhos, até por uma questão de escolha do próprio espírito, mas vai ser um filho maravilhoso. Agora, qual é a nossa preocupação? Tornar os nossos filhos seres angélicos? Não. Mesmo porque não vão ser. Nós temos é que fazer a nossa parte para que os filhos cumpram as suas tarefas. E no final tenham logrado o benefício do progresso espiritual, que é a finalidade de nós todos aqui na Terra. Por isso a gente tem que receber o filho adotivo numa boa. E chegar para ele quando é nenezinho, quando já recebe grandinho, ele já sabe que é adotivo. Como minha sobrinha adotou uma menina de 4 anos, uma bênção, menina maravilhosa que está aqui na nossa evangelização. Veio para ela com 4 anos, hoje está com 7, tem 3 anos que ela adotou. Está feliz da vida, as duas parecem 2 amigas, mas de longa data. Mas já veio com 4 anos, ela já sabia disso, evidentemente. Mas quando a gente adota nenezinho, a gente tem que chegar para esse filho aos 4 anos de idade e contar para ele. Para que ele entenda o que aconteceu. Mas falar a verdade. Olha, você é um filho do coração. Veio através da sua mãe em situação assim, explica direitinho. Mas isso para nós pouco importa. Você veio, está conosco, é nosso filho, e nós vamos tratá-lo com muito amor. Ponto final. 4 anos de idade. Com 7 anos de idade, vamos chamá-lo de novo. Escuta, eu falei com você há 3 anos atrás, mas eu vou reprisar pela última vez e fale novamente. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, agora você já está mais maduro, você pode fazer. Mas eu não vou falar com você sobre esse assunto nunca mais, a menos que você queira falar sobre ele. Mas para mim isso já é assunto resolvido. Então, estamos entendidos.
Agora, eu tenho um colega que tem 2 filhos, um casal. E um dia ele me procurou. Eu falei, conte para eles. Você acha? Eu não vou contar. Mas por que você não vai contar? Ah, mas como é que eles vão se sentir como filhos adotivos? Eu falei, olha, você já está criando um problema. Porque você já está tratando como filho adotivo. E nós temos que vencer isso. O filho não é nem adotivo nem natural. É um espírito que vem. Assunto encerrado. E nós vamos tratá-lo da melhor maneira possível. Ou seja, dizendo sim, dizendo não. Repreendendo ou permitindo algumas situações alvissareiras. Mas, de qualquer forma, agir com apreço na educação daquele filho. E por isso, nós não temos que fazer distinção. Se é adotivo ou deixa de ser. Você que está fazendo a distinção, não querendo contar. Porque se um dia ele souber que você não contou, e ele soube por outros caminhos, aí o problema está criado. E ele saiu de lá, pensei eu, com a proposta de falar para os filhos. E não falou. Agora, recentemente, ele me procura, Guinaldo, meus filhos estão me dando um trabalho que não tem tamanho. E eu falei, por quê? Não, porque eles acabaram descobrindo que são filhos adotivos, e agora estão me cobrando, e estão me dando um trabalho danado. O que eu faço? Nossa, agora. Isso, quando eu falei, eles eram crianças. Agora já estão mais de 20 anos, e dando realmente problema. Então nós temos que contar. E acabar com essa história do filho adotivo. É um espírito que veio. E nós temos que cuidar dele. Sem nenhuma proposta de torná-lo um ser angelical. Então nós vamos dar um melhor para ele. Como com os nossos filhos nós devemos agir assim. Tem muita gente que, mas meu filho, eu não consigo. Você não tem que conseguir nada. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Cada um vai se fazendo com o tempo. Porque Jesus veio na terra e não mudou ninguém. Jesus mudou alguém? Não. Nenhuma pessoa. Falar com a criatura. Aquela criatura que entendeu a proposta do Cristo, ela se mudou. E nós estamos nos mudando na medida que nós entendemos a proposta de Jesus. Se Jesus conseguisse mudar alguém, ia chegar, Judas, você não vai me trair, você agora entenda, não é nada disso e você vai mudar. E Jesus não fez isso. Falou, Judas, já que você tem que ir, faça logo. E Judas foi, vendeu o Cristo. A proposta dele era uma proposta política, não era trair propriamente Jesus, era apenas uma proposta política, achando que Jesus ia usar dos seus recursos para libertar o povo dos domínios romanos, mas infelizmente não deu nada certo. Se Jesus tivesse a proposta de chegar para o Judas, escuta, entenda, não é nada disso, você não vai fazer isso, mas Jesus não fez nada disso. Permitiu que Judas passasse por aquela experiência para mais tarde ele voltar já totalmente num outro clima para reacertar-se naquela trajetória. Então, com os nossos filhos é a mesma coisa. Nós vamos orientar nossos filhos, nós vamos cuidar dos nossos filhos, mas sem aquela sofreguidão de achar que a gente tem que fazê-los seres perfeitos. Porque não vamos conseguir isso. O que nós não podemos é nos desincumbir dessa tarefa, sem tê-la cumprida. Fazer o papel de pai educador. E o educador é aquele que fala sim e fala não, na hora aprazada. Porque tem muitos pais que só falam sim, 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 e depois aí a coisa complica. E nós temos que falar não muitas vezes. Nos 10 mandamentos da nossa lei, só tem praticamente não é? Não matar, não adulterar, não roubar, não. É uma lei. E nós temos que colocar para o filho, meu filho, não faça isso. Olha, isso é complicadíssimo. Logicamente que depois veio Jesus e disse, faça assim. Eu não vim modificar a lei, eu vim cumpri-la. Mas Jesus agregou muitos informes para mudar esta lei divina, no sentido do seu entendimento. Lógico que a lei não foi mudada, mas nós passamos a entender muitas coisas depois que Jesus veio para dizer sim. Olha, faça assim. Então nós, como educadores, devemos fazer a mesma coisa. Não. Você deve fazer assim. Porque tem muita gente que só fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas também não fala como é que faz. E o filho vai ficando na retranca. E aí começa a ficar complicado. Tem até uma história de uma mãe que ia com a filha passeando pela praia, e a menina pega uma conchinha, não pega isso. A menina ficava retraída.
Ia pegar um mariscozinho, não põe a mão nisso aí que pode queimar você. Ela tirava a mão. E andando assim na orla da praia, já um pouquinho dentro da água, não anda aí, que a onda pode vir. Eu, mãe, espere aí. Você só falou para eu não fazer nada. O que eu posso fazer aqui? Então é exatamente o que tem que fazer com os filhos. Não é dizer não. Dizer, olha, deve fazer assim. E esse é o papel do educador. É dizer não e depois dizer como deva fazer. E assim nós devemos fazer em relação aos nossos filhos. Bom, aí vem uma outra moça, acompanhada da mãe, ela com 30 anos e a mãe com 50 anos. E aí a mãe estava muito preocupada porque aquela filha tinha já alguns noivados malogrados, que não deram certo. E ela veio por súplica daquela filha. Aquela mãe veio conversar comigo. Porque a mãe preocupadíssima com aquela filha que não se casava. Porque hoje a coisa mudou, né? Antigamente casava com 15, com 16, com 17, né? E casava para ajeitar a vida. Hoje é o contrário. Primeiro ajeita a vida para depois casar. E principalmente quando os pais são legais e que mantêm tudo, né? Dentro de casa, em mordomia. Filho não quer sair de casa mais. Os meus, por exemplo, o mais velho está com 30, nem fala em casar. Porque está com tudo de bandeja, né? Agora, se a coisa tivesse apertada, já tinha vazado faz tempo. Então é mais ou menos por aí. Os filhos hoje não casam mais cedo. Porque os pais dão cobertura, até fazem questão que fique em casa, coisa e tal. Então eles não têm pressa. Mas antigamente era o contrário. Tinha que casar cedo para os pais. Não, começa a vida cedo, você tem que trabalhar, tem que fazer a tua vida. Quer dizer, fazer a vida é ganhar dinheiro, mais ou menos por aí. Mas hoje mudou muito. A gente tem que primeiro ajeitar a vida para depois se casar. Essa pelo menos é uma proposta até mais racional. E aquela mulher preocupada com a filha, com 30 anos e que não tinha casado ainda. Alguns noivados que não deram certo. Então ela pediu uma irmã em São Paulo que procurasse uma médium que fizesse uma consulta espiritual para saber o que estaria acontecendo, porque aquela filha não casar, não estava certo. Já alguns casamentos projetados, programados e que não deram certo. Aí a irmã da minha consulente foi em São Paulo e procurou lá uma criatura. E eu não sei se a criatura médium ou o espírito através dela, mas alguém disse a ela que a filha estaria com uma influência negativa e que teria que ir a São Paulo fazer um trabalho para desfazer isso, para ela poder se casar. Então a mãe disse para ela: minha filha, você tem que ir para São Paulo. Você tem que fazer esse trabalho, senão você não vai casar, como é que vai ficar? Eu vou morrer, você vai ficar aqui solteira. E outra coisa, cá entre nós, qual o problema de ficar solteiro, né? Chico Xavier não casou, uma grande alma. Divaldo Pereira Franco não casou, uma grande alma. Francisco de Assis não casou, grande alma. Madre Teresa de Calcutá e assim por diante, tantas criaturas não se casaram, mas não tem que casar. Olha, tudo bem, é uma proposta boa, casamento, de ter os filhos e assim por diante. É um ciclo da vida que a gente tem que procurar entrar naquele clima. Mas se não casou também, tudo bem. Mas a mãe estava preocupada com aquela filha. E por isso chegou a esse extremo. Mas a filha espírita chegou para mim, para a mãe e disse assim: mãe, eu vou a São Paulo, mas eu quero que você primeiro vá falar com o doutor Aguinaldo. Se ele disser para eu ir, eu vou. Se ele disser para eu não ir, eu não vou. Olha, médico é complicado, viu? A gente é assistente social, é sociólogo, é psicólogo, é advogado, mas juiz de direito agora, é mais uma, né? Então, a situação estava criada. E eu fiquei pensando, imagina se eu falo para ela ir. Chega lá, faz os trabalhos todos e não dá certo. Tá vendo? Ele falou, foi e não deu certo, né? E se eu falo para não ir, essa mulher fica solteira a vida inteira, né? Como é que eu fico? Aí eu resolvi buscar recurso na doutrina espírita e no evangelho para falar para elas saírem de lá mais ou menos esclarecidas. Então eu aproveitei a pergunta 551 do Livro dos Espíritos, porque o Kardec disse assim: alguém pode, com talismã, com poder oculto, ou a ajuda de um mau espírito, fazer mal a alguém? Resposta: não, Deus não permitiria. Então,
A ideia que se tem do mal feito, é muito fácil jogar a responsabilidade para os espíritos, que, entre aspas, nem fizeram nada, coitados, né? Nem fizeram nada, e jogar a responsabilidade para eles, dizer, não, é porque o espírito está me perturbando, foi um mal feito que alguém fez e não deu certo. Olha, não é bem assim, não é bem assim. Esse envolvimento espiritual existe na pergunta 459, os espíritos influenciam a nossa vida, mais do que nós imaginamos. E de ordinário são eles que nos comandam. Mas a grande questão é com quem nós vamos nos afinizar para que esses espíritos possam nos influenciar. E isso depende eminentemente da nossa conduta. Os espíritos trafegam em faixas vibratórias, como as ondas. Ondas longas aqui embaixo, ondas médias aqui no meio e ondas curtas em cima. Os espíritos inferiores estão aqui, de condição mediana estão aqui, e os espíritos superiores estão aqui. Agora, onde é que nós estamos? Se nós estivermos aqui embaixo, aí fica complicado. Porque os espíritos inferiores vão conseguir nos influenciar e muitas das vezes vão nos dominar. Mas se a gente der uma subidinha e ficar nessa faixa, já estamos na faixa dos espíritos medianos. Eles podem até dar uma influenciadinha para o lado negativo, mas não é muito forte, a gente até consegue sair dessa e consegue dinamizar a vida. Agora, se nós estivermos aqui, nós somos influenciados pelos espíritos superiores, que bom, né? Aí fica tudo colorido. Então nós não temos que nos preocupar com a influência dos espíritos, nós temos que preocupar o que é que nós estamos fazendo para sairmos dessa faixa vibratória, ondas longas, passando para ondas médias e ondas curtas. E existem duas coisas fundamentais para nós sairmos dessa faixa negativa. Primeiro é orar. E segundo é fazer o bem. A pessoa que ora e faz o bem, ou seja, usando bem o pensamento, a palavra e a atitude, fazendo o bem e orando, essa pessoa só vai subindo. E os espíritos inferiores não conseguem exercer influência sobre nós. Quem vai exercer influência são os espíritos superiores. Que bom, aí vai ficar colorido para o nosso lado. Então eu disse para aquela mãe, e a sua filha? Não, minha filha é ótima, doutor. E por isso é que eu estou preocupado. Como ela é ótima e não consegue casar? Eu falei, olha, a mesma pergunta eu poderia fazer. Por que o Chico Xavier não casou? Ele é ótimo, né? Matéria de Calcutá. Por que ela não casou? Ela é ótima. Olha, é uma opção. Aí eu perguntei diretamente para ela, escuta, por que seus noivados e eventuais casamentos não deram certo? Doutor, é porque eu depois fui vendo que as pessoas não estavam dentro daquilo que eu esperava. Então eu abdiquei daquela proposta. Ah, bom, agora eu entendi. Lógico, ela era uma pessoa boa e foi selecionando. E aquelas pessoas, ela foi percebendo que não eram legais. Então não havia nada de influência espiritual. Ah, doutor, mas a irmã dela não fez uma consulta lá e o espírito disse isso? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse tipo de informação só vem de espírito inferior. Porque espírito superior não fala isso. Se eu fosse um espírito superior, vocês acham que eu ia falar para ela, você tem uma influência espiritual? Jamais. Porque isso cria problema para a criatura, cria uma intranquilidade. Eu poderia falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um caminho para a gente melhorar, contar com a ajuda dos espíritos amigos, vamos batalhar, não se preocupe com isso, invista em você, que vai dar certo. Aí sim, ótimo. Agora, quando aquele espírito ou o médium fala, olha, você tem um problema, você fica esperto. Porque é geralmente o que acontece quando alguém vai fazer uma consulta por aí e vem as notícias. E tem aqueles que ainda falam assim, não, na outra encarnação você, né? Olha, a espiritualidade superior não dá esse tipo de informação. Não dá esse tipo de informação. A não ser numa situação muito light, muito maravilhosa, que fica fácil e até consoladora. Por exemplo, um dia uma senhora estava muito triste porque tinha perdido o marido e procurou o Divaldo. E o Divaldo, conversando com ela, disse, mas você está preocupada com o seu marido? Ele está aí no seu colo? Não, meu filho, esse é meu neto. Pois então, é o seu marido. De tanta afinidade com você, ele pediu para voltar rápido dentro do seu braço. E está aí seu netinho. Então sim, o Divaldo, através da informação
da Joana de Ângeles, conseguiu passar para aquela mulher que o marido estaria ali reencarnado como um netinho. Essas são informações até salutares, consoladoras, e que fez muito bem. Agora, essas informações de dizer, não, porque na outra encarnação, igual um dirigente de uma casa espírita. Ele estava mal no casamento, chegou uma pessoa no centro, e eles se afinizaram. E para conseguir fazer um vínculo com ela, ele começou a dizer que os dois eram almas gêmeas, que de outra encarnação já andaram juntos. E a mulher entrou na dele, ele largou da mulher e ficou com ela, né? Então, é um tipo meio complicado, falar que na outra encarnação andou junto e que por isso. Eu posso quase que assegurar para vocês que nós todos já estivemos na outra encarnação juntos. E estamos aqui de novo. Não tão juntinho assim, né? Mas mais juntos aqui hoje. Mas isso pouco importa o que nós fizemos lá atrás, o que deixamos de fazer. Se nós estamos aqui hoje juntos é porque nós temos alguma coisa em comum. De outra forma, nós não estaríamos aqui. Um estaria reencarnado no Japão, outro na Alemanha, outro não sei aonde, mas nós estamos aqui em Rio Preto, né? Eu que saí de Minas vim para cá, né, Dorival? Estou juntinho aqui. Tem uma razão para nós estarmos juntos. Certamente Deus arma o esquema tudo certinho. Logicamente que existe situações em que a gente reprograma. Então eu disse para aquela senhora, olha, vamos imaginar que a sua filha programou o celibato, de não se casar. Às vezes até ela já programou do lado de lá para não casar. E o casamento não vai dar certo. E ela vai ficar solteira. Porque nós programamos a nossa encarnação. Pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Nós programamos a nossa reencarnação. Sim, como nós temos essa visão holística, abrangente, nós programamos as nossas provas e as nossas expiações. Aquilo que nós vimos que nós erramos muito e que temos que acertar, nós procuramos reacertar isso. É uma necessidade premente. Na medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai sentindo a necessidade de refazer aquilo que ele fez de errado. Se o espírito é ignorante, vamos pensar de uma pessoa encarnada. Chega aqui com raiva de nós, pega esse objeto, joga no chão, meu óculos. Pisa em cima e quebra e sai pisando duro. Está vendo? Eu faço mesmo. Comigo é assim. Mas depois que a pessoa cresce espiritualmente, evolui, se ela inadvertidamente joga o óculos no chão e quebra, o que ela vai falar para mim? Aguinaldo, me desculpe, eu não vi, não me apercebi, derrubei esse óculos, mas eu faço questão de lhe dar outro. Não precisa, não, eu faço questão de lhe dar outro, porque afinal de contas, eu quebrei seu óculos. Assim é o espírito. Enquanto ele é atrasado, ele vai fazer tudo e mais alguma coisa, achar que está certo e nem olha para trás. E acha que está com toda a razão. Mas quando ele vai evoluindo e chega a um nível suficiente para uma análise mais profunda, ele vai perceber que aquilo que ele fez outrora, malbaratando a lei divina, ele sente a necessidade de refazer aquilo. E ele vai implorar, depois de pedir. Não é Deus, não, você fez, agora você tem que pagar. Deus não cobra nada. Deus é misericórdia, Deus é amor. Essa é uma ideia que às vezes quem não conhece doutrina passa aí e fala, não, a doutrina fala o seguinte, que fez tem que pagar. Olha, não passem isso lá fora como espíritas. Não temos que pagar nada. Pagar nada, mesmo porque Deus não cobra nada. Deus é amor. O que acontece é que nós, depois de um nível de entendimento, nós sentimos a necessidade de reparar as coisas erradas que nós fizemos. Não necessariamente nós tenhamos que passar pelo mesmo guante, pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento que nós imputamos aos outros. Não. Às vezes nós podemos mudar essa trajetória por determinadas atitudes. O próprio Pedro disse assim, o amor cobre uma multidão de erros. Às vezes nós fazemos coisas erradas lá atrás e armamos um esquema para nós reacertarmos isso. E não necessariamente nós tenhamos que passar exatamente por aquilo que nós fizemos. Basta apenas que nós façamos o bem e deixemos aquilo para trás e a espiritualidade vai analisar o nosso currículo e vai verificar que nós já não somos mais aquele bandido, que já não estamos fazendo mais aquilo e que agora nós estamos fazendo o bem.
E por isso eles vão investir alto para que a gente continue fazendo bem e muitas das vezes não vão reparar aquela aresta de uma maneira diferente. Mas nós fazemos um programa reencarnatório. Nós todos aqui, todos, eu tenho certeza, nós participamos desse programa reencarnatório. Fizemos uma análise do que fomos, do que fizemos e o que é que nós queremos ser agora. Então tem uma prova que nós escolhemos para nós, para a gente crescer espiritualmente. E as provas vêm. E prova não é fácil, é igual aluno na escola, tem que fazer a prova para passar de ano, não tem? Então a prova de final de ano, meu Deus, vai ser difícil. Sim, as provas são difíceis. Então quando nós estamos aqui na Terra e vem a prova, aí a pessoa arrepia, eu não aguento essa vida. Olha, fomos nós que pedimos, nós que programamos. Nem tudo é prova, tem coisas que nós determinamos pela nossa trajetória meio complicada. Às vezes a pessoa vem para a Terra, ao invés de fazer uma coisa certa, faz errada. Ao invés de usar consciência, não usa consciência. Ao invés de escutar um conselho e segui-lo, faz diferente. E depois sofre as consequências. Ah, minha prova é difícil, por que eu fui escolher isso? Não, às vezes nem escolheu, mas a atitude da criatura fez com que ela se permitisse a esta situação. E um detalhe, a nossa prova não é escolhida só quando nós estamos desencarnados. Nós hoje encarnados podemos escolher uma prova. Podemos escolher. De que forma? Nós saímos do corpo, à noite, morremos 8 horas, entre aspas. Vamos ao plano espiritual, conversamos com os nossos mentores espirituais. E eles disseram assim, e aí? Olha, eu estava pensando, eu acho que eu deveria me submeter a uma prova para adquirir humildade. E eu queria passar por essa experiência. Ou, eu sou muito chegado a um determinado vício, eu quero entrar num esquema desse para eu ver se eu consigo sair dessa. E a espiritualidade avaliza e a pessoa modifica a prova ou até acresce uma outra prova, ainda agora encarnada. Essa nossa prova não é só feita desencarnada, quando nós estamos desencarnados, não. Nós podemos fazer o programa de provação ainda encarnado aqui. Agora, tudo que nós estamos passando é uma prova ou alguma coisa que nós criamos por conta da nossa atitude infeliz. Agora, o que nós não podemos fazer é achar ruim o que nós estamos vivendo. Porque Deus, na sua misericórdia, dá para nós muito além do que nós merecemos em se tratando de coisas boas. E dá para nós muito menos do que nós estamos sofrendo em termos de misericórdia em se tratando de coisas ruins. Então, o que nós estamos passando, está tudo certo. O que nós precisamos fazer é nos adequar de uma maneira equilibrada, positiva, altruísta, para aliviarmos as nossas almas diante daquelas provas que têm que acontecer. Por isso, nas nossas orações, a gente não deve orar a Deus pedindo para aliviar a nossa prova. Não devemos. Oh, meu Deus, dá uma força e alivia a minha carga que está pesada. Não peçam isso. Porque lá depois nós vamos nos arrepender. Porque a prova foi tirada. Porque do lado de lá, quando a gente vê que a vida é rápida e passar por aquela prova é fundamental para o nosso crescimento espiritual, a gente quer passar por aquilo. E na pergunta 260, então o Kardec até pergunta, e quando a pessoa pede uma prova muito difícil? Sim, a espiritualidade permite. Porque exatamente a pessoa sabe que é importante passar por aquela prova e sabe que o tempo na Terra é muito rápido, é como se fosse um relâmpago diante da eternidade. Então ele pede. Só que chega aqui, a coisa aperta, oh meu Deus, tira essa prova de mim, não aguento. Então não peçam isso. Ah, mas se eu não vou pedir, o que eu vou pedir para Deus? Para que dê força, discernimento, coragem, dedicação, abnegação, resignação, para a gente superar aquela prova que é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A pessoa que joga a prova fora, ela vai simplesmente adiar o seu progresso espiritual. Ah, mas quer dizer que a gente tem que ser sofredor? Não é ser masoquista. Ah, eu gosto de sofrer, porque eu sofrendo eu vou crescer. Não é também isso. Porque ninguém gosta de sofrer, a gente faz tudo para não sofrer, e até deve fazer. Mas não querer tirar a prova.
ou tirar aquela situação complicada que eu não quero sofrer. Não é também assim. Nós devemos procurar aliviar o sofrimento de N maneiras, inclusive entendendo a doutrina espírita e o evangelho para suplantar aquela dificuldade. Agora, o sofrimento é condição sine qua non para o nosso crescimento espiritual. O Cornélio Pires tem um versinho que fala assim: os céus dispõem de 2 ralos para melhorar o nosso destino. Instrução é ralo grosso, sofrimento é ralo fino. Ou nós nos instruímos, sofremos pouco, ou nós entramos no sofrimento, que é o ralo fino, por ignorância. Então a doutrina espírita tem o grande papel de fazer com que a gente entenda a vida com as suas nuances, sofra menos, mas cumpra a prova ou a expiação para chegar do lado de lá numa situação justificada. Por isso é que a Maria Dolores nos dá um recado muito interessante quando ela diz assim: escuta, alma querida, quando a provação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpe de tratores, o chão se converte num tocado de flores. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono, em beleza e verdura. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção, uma peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge da ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete ao domínio da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia, na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.